Botei para gravar aqui já, tá? Depois disponibilizo para vocês, tá? O nosso último conteúdo, a gente vai falar de amortização aqui, tá? E depois nós vamos falar de investimento, tá? Coisa bem simples. Deixa eu acompanhar vocês aqui. Alguma coisa aconteceu com a competição. Ó, o que é amortização, gente? Amortização é a gente pagar uma conta, tá? E que tipo assim, ó, você tem uma dívida de R$ 1.000, né? Aí, se você... Vamos pensar que essa dívida sua, se corre 10% de juros ao mês, né? Ela não Então, ligou. Mãe, doce, a Leide, ela brinca com coisa séria. então, gente, quando a gente... amortização é mesmo assim, ó, você fez uma dívida, comprou qualquer coisa aí, né? R$ 1.000. Então, corre juros de 10% ao mês, por exemplo. No final do primeiro mês, você deve aqueles 1.000 mais 10%, você deve 1.100, tá? Se você pagar R$ 100, você só pagou o juro. Você continua devendo o principal. Então, a amortização é quando a gente vai pagando o principal e a gente vai diminuindo a dívida, né? Então, tipo assim, se eu compro por 1.000, né, vou pagar daqui um mês, eu estou devendo 1.100, então eu não posso pagar 100, eu tenho que pagar 100 e alguma coisa, né? Sei lá, 200. Se eu pagar 200, eu paguei 100 de juros e amortizei 100, porque aí eu passo a dever só 900, né? Aí vamos pensar, no outro mês eu pago mais 200, aí vai caindo a dívida, sabe? Progressivamente, tá? Então, aí a gente tem um sistema de amortização constante, né? Que geralmente é o da Caixa, por exemplo, para financiamento de imóveis, né? Então você vai pagando um pouquinho, né? Todo mês daquele valor que você deve, tá? E tem o sistema Price, né? Que é o que é aplicado em financiamento. A diferença é que o Price você paga mais juros no começo e menos parcela e depois vai invertendo, tá? Você passa a pagar mais parcela que juros, ou seja, passa a amortizar mais. Por isso que eles fazem, tipo assim, quando você tem um financiamento, alguma coisa, não adianta, chegou no finalzinho, você querer pagar as parcelas que está no final, antecipar elas, né, que está no final, quando você já está lá no final, não compensa muito, porque acaba tendo, você está pagando mais parcela do que juro mesmo. Então, o ganho que você tem não é tão grande, tá? Não compensa tanto, tá? Vamos lá. Né? Aí a gente tem, por exemplo, encargo, né? No saque, o encargo inicial é maior, né? Sistema de amortização constante, e o encargo final é menor, tá? A amortização inicial é maior, tá? E o juros inicial vai ser sempre igual, tá? No Price, você tem menor encargo inicial, né? E maior encargo no final, tá? A amortização inicial é menor, né? E os juros sendo os mesmos, tá? É só uma exemplificação aí. Vamos lá. No saque, prestações decrescentes, por que você fala assim, ah, estou na caixa, né, e a minha parcela vai diminuindo, tá? Mas diminui pouquinho, mas diminui, né? E um financiamento longo, né, de 20, 30 anos, faz diferença, porque além de diminuir o valor, né, que tem uma correção anual ali, mas tem um impacto da inflação que ela torna ela menor ainda, né? Tá? Ó, as amortizações são constantes, né? Ou seja, você financiou lá 150 mil, por exemplo, né? Se você dividir em 30 anos, por exemplo, né? 150 mil, então você vai pagar, amortizar 5 mil por ano, tá?
certo? Em 30 anos, né? Então, essa amortização é constante, tá? Todo ano, a sua dívida vai cair 5 mil. O problema é o tanto que você paga de parcela, né? Vamos pensar, 150 mil, você vai pagar mais ou menos aí R$ 700 por mês, aí alguma coisa, né? Você vai pagar lá, total é R$ 8.000, né? E no final você amortizou só 5, né? Ou até mais, tá? A vantagem, o saldo devedor diminui mais rapidamente em relação à tabela price, né? O valor das prestações cai continuamente. Por quê? Porque se você amortiza, os juros que vai correr é sobre um valor menor, tá? A desvantagem é que a prestação inicial é maior em relação à calculada pela tabela price, tá? E o valor das prestações varia todo mês, certo? Na tabela price, a gente tem as prestações são constantes, é igual financiamento de veículo, né? É da primeira até a última, o valor da parcela é o mesmo, né? As amortizações são crescentes porque eu começo a pagar menos parcela, né? Amortizar menos no começo e mais no final, tá? Os juros são decrescentes também, né? Porque eu vou amortizando, né? A vantagem, o valor da prestação é o mesmo durante o financiamento, a prestação inicial é menor em relação à calculada pela SAC, tá? A desvantagem é que o saldo devedor diminui mais lentamente em relação ao saque e o valor das prestações não diminui. Então, essa é a tabelinha de comparação entre saque e price, tá? Vamos lá. Se tiver um empréstimo de R$ 6.000, será parcelado em 3 vezes mensais sobre o saque, né? Com a taxa de juros de 1,2%. Qual vai ser o valor das parcelas, né? Ó, no sistema saque, cada parcela vai ser calculada individualmente, tá? Montante divide pelo número de parcelas. Como é que funciona isso? Vamos lá. Nós pegamos 6.000 e nós vamos dividir em 3 parcelas, certo? Então, a amortização não é constante? Se a amortização é constante, então nós vamos pagar 2.000 todo mês, tá? A amortização é o mesmo que pagar a parte principal da dívida, tá? Aquela parte que gera juros. Então, por exemplo, eu tenho R$ 2.000 que eu tenho que amortizar todo mês. Então, você põe na cabeça o seguinte: o valor mínimo de parcela que você vai pagar é R$ 2.000, não tem como pagar menos, tá? Mas, quando eu vou pagar a primeira, né? Primeira parcela é 2.000, eu não devo 6.000? Então, 6.000 eu vou colocar o juro de 6.000, né? Quanto que dá o juro de R$ 6.000? 1,2% ao mês. Pessoal, vocês estão acordados ainda? Pessoal, Peguei 6.000 vezes 1,2%. Vocês vão achar aí 72, né? Então, R$ 6.000, o juros de um mês é 72. Então, no final do primeiro mês, eu devo 6.072, certo? Então, eu vou pagar o juro mais a amortização. Como a minha amortização é igual, constante, né? E eu sei que a minha amortização é de 2.000 por mês, então no primeiro mês eu pago 2.072, certo? Na segunda parcela, né? Como eu já paguei 2.000, né? Mais os juros, agora eu só vou dever 4.000, certo? Então na segunda parcela, eu vou pagar 2.000 de novo, mais os juros de 4.000. 4.000 vezes 1,2% é 2.048. Então eu vou pagar os juros de 48 mais os 2.000. Para a terceira parcela, como eu devia 4.000, já paguei 2, eu só devo 2. Então, na terceira parcela, eu vou pagar os 2.000 mais os juros de 2 que ficou em cima de 2.000, que é 2.024. Então, para vocês entenderem, sistema de amortização constante, ou seja, eu vou pagar parte do principal igualmente todo mês, tá? Então, todo mês eu vou pagar os 2.000. O que que vai variar? Por que que minhas parcelas variam sempre? Porque o montante que fica, o residual ali, é que vai interferindo no juro, né? Então, por exemplo,
Eu fiz um financiamento agora, para pagar daqui, começar a pagar daqui a 30 dias em três parcelas, R$ 6.000. Então, quando eu fui pagar a primeira parcela, eu já devia o que eu peguei mais os juros. Eu devia 6.000 mais R$ 72 de juros. Então, eu tenho que pagar os juros, né? Mais uma parcela, que é 2.000, tá? Então, o total da minha parcela, né, que é da amortização mais os juros, 2.072. Paguei 2.000, quanto que eu devo agora? 4.000. Para o próximo mês, vai correr juros sobre quanto? Sobre 4.000. O juros sobre 4.000 é R$ 48. Chega no final do mês, eu vou pagar esses juros de 48 e vou pagar também os 2.000, que é da amortização do mês. Então, eu pago 2.048. Paguei esses 2.000, eu devia 4, agora eu só devo 2 para a terceira parcela, né? Então, eu vou pagar agora 2.000 mais os juros que correu sobre 2.000, certo? 2024. Por isso que se diz que as parcelas vão se reduzindo, tá? É por causa disso, porque os juros vão incidir sempre numa base menor, ok? Dúvidas? Não, Não, nenhuma? Que bom, ótimo. não, por enquanto. Sei quando eu for publicar mais. Ah, mas eu sempre vou fazer isso, né? Sou mal, só me deixa feliz. Vamos lá. Nós fizemos com a saque, né? Se a gente fizesse a mesma situação na Price, como ficaria? Que a Price é o financiamento que a gente consegue aí dos carros, né? De carro, de moto, geladeira, essas coisas aí, tá? Ó, a gente vai usar essa formulazinha, tá? Ó, a parcela vai ser o valor presente vezes a taxa, né? Vezes 1 mais i elevado a n, dividido por 1 mais i elevado a n menos 1, tá? Como ficaria aqui, né? Primeira coisa, ó, qual for a nossa parcela? 6.000 vezes 0,12, né? Que é a taxa já em decimal. Aí 1 mais 0,12 eu coloco em cima e embaixo, elevado a 3, né? Que é o tempo, né? O período, menos 1, tá? Aí, ó, a gente vai resolver isso. Vai dar 1,036434. Resolvendo essa equação, em cima eu tenho 74.623, né? Dividir por 0,036434. E isso vai dar R$ 2.048,18, valor fixo de cada parcela. Então, aqui na Price, eu já pago a parcela fixa. Só que se eu pago a parcela fixa, automaticamente eu tenho mais juros no começo e menos juros no final, tá? Mas o valor da parcela é fixo. Aí, utilizando a HP, né? Nós podemos colocar lá 6.000 CHS-PV, 3N, né? 1,2 I e pedir o quê? E pedir o PMT, tá? Aí a gente tem o valor da parcela, que é o que a gente já calculou, né? Tá? A gente já até fez isso aí já. Só que a nossa fórmula era diferenciada, né? Agora essa aqui é para a gente ver o valor fixo de cada parcela aqui, mas é bem tranquilo, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui nesse ponto? Usando HP é fácil, né? Deixa eu ver aquele linkzinho que a gente usou na aula passada. Deixa eu achar ele aqui. Vamos ver se não. Então, se alguém quiser fazer o teste na HP aí, só usar o emulador aí que eu coloquei agora no grupo, tá?
Ok? Vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui para vocês fazerem. Ó, 2048,19. Vamos lá. Um bem com valor à vista de 8.100 será parcelado em 3 vezes mensais com taxa de juros compostos de 1,5% ao mês, tá? Determine os valores das parcelas do sistema SAC e Price. Vamos lá. Deixa para vocês fazerem aí. Qual vai ser o valor das 3 parcelas no SAC e como vai ser o valor das parcelas pela Price? Eu só colocar a fórmula bem do Price, eu nem anotei. Deixa só ela do ladinho. Usa HP, não quer usar HP? Não, prefiro a calculadora mesmo. Tá aqui. Vou colocar aqui embaixo aqui. Tá bom. Tá? Ó. Essa daqui. Professor, assim, o senhor pode dizer assim, o que é saque e príncipe, a diferença? Sem ser nos cálculos. Vamos lá. O SAC, a gente fala, SAC é Sistema de Amortização Constante, tá? Veja assim, é o nome que eles deram. E a Price é um sistema de parcela constante, tá? Então, eu tenho a amortização, né? E que é a amortização? Vamos lá. Imagina que você pegou um dinheiro emprestado com sua mãe, tá? Lá, pegou R$1.000 para pagar em 10 vezes. Ela não vai te cobrar juros, tá? E você vai pagar R$100 todo mês, tá? Então, você está devendo para ela, né? Você vai amortizar R$100 todo mês, certo? E isso é amortização, é constante. Você vai pagar o mesmo valor de amortização todo mês. Agora, você imagina o seguinte: se você pegar com um irmão, né? Ou com uma irmã, no caso, a sua irmã não vai fazer sem juros, ela vai te cobrar juros. Aí ela vai falar o seguinte: olha, você pega os R$1.000, né? Você vai me pagar em 10 vezes, então 10 parcelas de 100, e cada mês que vencer, você vai pagar os 100 mais os juros daquilo que você está me devendo, certo? Então vamos pensar que seja R$100, 10% os juros, tá? Então no primeiro mês você pegou os 1.000. Quando você for pagar o mês que vem, você deve para ela os 1.000 mais os juros de 1.000, certo? Então, você vai pagar R$100 da parcela, que é a amortização,
mais 100 reais dos juros de 1.000, certo? Então, você vai pagar para ela, vamos supor, 200 reais. Só que agora, você pagou os juros de 100 e aí você amortizou a sua dívida em 100. Você devia 1.000, agora você vai dever só 900, né? Mais ou menos assim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu parar de compartilhar aí e compartilhar outra coisa aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui o Excel, é mais fácil. Ó, vamos lá. Aqui, ó, que você pegou aqui, vamos lá, colocar aqui a dívida, tá? Aqui vamos colocar os juros. E aqui a amortização. Tá? E aqui é o valor da parcela. Tá? Isso aqui a gente está falando do sistema saque, certo? Certo? Então, lá. Se você pegou 1.000 reais, né, hoje, daqui a 30 dias, você deve esses 1.000, né, mais os juros, né, de 10%. Vamos lá. Mais isso aqui vezes 10%. Então, você deve isso aqui, certo? Deixa eu voltar mais uma colunazinha aqui. A dívida. Então, você deve quanto no final do primeiro mês? Tá? Você deve 1.100, certo? Se você tem que amortizar, né, você vai amortizar 100, por exemplo, todo mês, tá? Todo mês você pagando 100, ao final de 10 meses, né, você vai ter pago aí 1.000, certo? Então, qual que é o valor da parcela? Você sempre vai pagar uma parte da dívida mais os juros que você tinha, tá? Certo? Aí você passa a dever quanto? Ó, vamos pegar aqui, eu passo a dever isso aqui, menos o que eu paguei de amortização, certo? E aí começa tudo de novo. Ó. Então, ó, no primeiro mês, eu tenho uma dívida de 1.000, com mais os juros de 100, total da dívida 1.100. O que é amortização? A amortização é a parte do principal que eu estou pagando, da dívida. E eu vou fazer essa amortização em 10 parcelas, ó. Aqui é a primeira parcela, segunda. A gente olhar aqui, a gente vai até a 10ª. Tá? Então, minha primeira parcela eu pago 100 mais os juros sobre o total, que era sobre 1.000, né? Então, eu vou pagar 200. No segundo mês, como eu paguei uma parte da dívida aqui, ó, eu só devo agora 900. Aí vai ter juros sobre 900, que é 90. Aí minha parcela é o quê? É o pagamento da parte da dívida mais os juros que eu tinha, tá? Vai cair para 190. Na outro, eu só devo 800. Então, juros de 80, né? Total da minha dívida é 880. Então, eu vou pagar parcela mais juros, 180. E aí vai acabando até chegar no final e eu não ter mais nada, né? Entendeu? A hora que eu pago aqui, ó, deu 110, eu pago 110, né? Eu pago 110 e não fico devendo mais nada. Ou seja, aqui finaliza a minha dívida. Isso aqui é o sistema de amortização constante. Então, por que amortização constante? Ó,
A nossa amortização é a mesma sempre, tá? Ok? Entendeu, Luana? Nesse ponto? Ok. Isso é o saque. O que é o price? O price é diferente. Quer ver? Vamos pensar aqui que é 10%, né? Vamos fazer uma continha aqui básica aqui, ó. O valor da dívida é 1.000, a taxa de juros é 10%, né? O período é 10 meses. Aqui no Excel a gente consegue fazer isso aqui, tá? Ó, PGTO é a fórmula para a gente calcular a parcela, tá? Ele já pede ali, ó, qual que é a taxa, tá? Aí ponto e vírgula. Qual que é a quantidade de períodos? São 10. Qual que é o valor presente? É os 1.000, tá? Antes do Enter, tá? Ó, cada parcela nossa, tá? Vai ser R$ 162,75, tá? Vamos transformar isso aqui? Ó, aqui vai ser diferente, tá? Deixa eu só pensar aqui o valor da parcela, 162,75, tá? A minha amortização, ela já é diferenciada, é diferente, tá? Espera aí. Tá? Eu tenho a dívida, eu tenho os juros e o total da dívida, né? Quando eu pago isso aqui, né, a minha dívida vai diminuir, né? Que é mais isso aqui, ó. É mais isso, menos isso, tá? Isso aqui vai ser igual, todas as parcelas. Ó, então, o que eu faço aqui... Certo? Se eu puxar mais um, vai zerar. Tá? No price, nós temos a parcela igual, tá? Ó, eu tenho uma dívida de 1.000, vai correr 10%. Então, eu vou pagar essa dívida. Quando eu vou pagar primeiro, eu devo 1.100. Mas aí foi calculado pela tabelinha aí que vocês calculam, né? Que eu vou ter uma parcela de 162,75, tá? Fixa. Minha parcela é fixa, tá? Aí no outro mês eu devo 937. Aí eu tenho um juros de 93. Total da dívida 1.030. Pago 162. E assim ela vai diminuindo, tá? A hora que eu pago a décima, que eu vou pagar a décima, eu devo aqui, ó, 162. Na verdade, aqui se eu pegar aqui, vai ter uma casinha a mais, tá vendo? Eu devo 162,68. Então eu vou pagar aqui, né? E vai zerar, tá? Essa última aqui seria 162,68, tá? Então, a diferença entre a price, que é essa daqui, que tem parcela constante, tá? Então, quando é parcela constante, o que acontece? Ó, eu pago mais juros no começo, né? A gente parar aqui assim, ó. Quanto que eu estou pagando de juros aqui, tá? Minha dívida não era 1.000. Quando foi para o outro mês, ela passou a ser 937,25. Então, eu paguei a diferença aqui, amortizei uma parte, né? Lembra aqui, ó, aqui na saque, a amortização é sempre de 100, né? Aqui não, ó. Foi menos. Então, se eu pegar aqui, ó, o valor dos juros menos a parcela, tá? A minha amortização aqui, ó, foi de 62, tá? E ela vai aumentando, tá vendo, ó? A minha amortização aumenta. Então, o meu juro é inversamente proporcional, né? Ele vai caindo, tá? Ó, na última parcela, isso aqui, a amortização, isso aqui é realmente parcela. Quanto que eu estou pagando de juros, né? De juros eu posso dizer assim, ó, mais esse, né? Mais esse aqui. Ó, aqui você tem a amortização que aconteceu, tá? E aqui os juros que você está pagando, tá? Então, no começo, ó, você paga mais juros e no final você vai pagar menos juros, tá? Ó, por isso que muitas vezes chega no final, o desconto que você tem para antecipar a parcela é muito pequeno, ó. Aqui, ó, eu tenho R$ 14 de juros só, tá? Nessa 28, aqui 40, né? E na primeira
era R$ 100 de juros, tá? Então, essa, na Price, você tem parcela fixa, só que no começo você paga mais juros e menos amortização. E no final é o contrário, você amortiza mais e paga menos juros, tá? Então, tipo assim, se chegar lá no meio, você pegar aqui no meio, ó, você deve ainda, você pagou 5 parcelas, você deve R$ 616 ainda, entendeu? 617 praticamente, tá? Ah, mas eu paguei metade. Não, você não pagou metade. Você pagou metade das parcelas, porque as parcelas são fixas. Mas a sua dívida, quando você chega na metade, você não pagou a metade ainda pela Price, tá? Na saque, sim. Você chega na metade, você já pagou a metade, não é? Ó, quando eu chego aqui na metade, ó, em 5 parcelas, quanto que eu paguei? Eu paguei 500, tá? Quanto que eu devo? Eu devo 500. Se você chegar aqui na Price, não. Ó, na primeira parte você pagou, ó, pagou 5 parcelas, pagou 383 ainda. Ainda deve 617, né? Praticamente. Tá? Essa é a diferença entre a Price, né? Parcelas constante, e a saque, sistema de amortização constante. Ok? Dúvidas aí? Deixa eu voltar para vocês aqui o slide. Ok? Ó, se tiver uns barulhos aqui, é uma reforma que está tendo aqui ainda, tá? De vez em quando o pedreiro corta alguma coisa aqui com máquina.
Certo aí, gente? Calcular as parcelas aí? Fazendo a do Price. Como? Eu tô fazendo a do Price. Ah, tá. Beleza. A do saco deu certo. Professor, volta bem aquela explicação do Price para me ver bem que foi que eu fiz errado. Não entendi. Volta aquele exemplo do Price que o senhor respondeu. Esse aqui? É. Ver que foi que eu fiz de errado. Não foi nada.
Esse meu do Price só tá dando 278. Eu não sei o que foi que eu fiz de errado, não. Já calculei 3 vezes. Professor Antônio. Oi. Respondeu o Oi. do Price. Deu quanto do Price de você? Eu deu 2.781. 2.000? R$ 2.781,40. Não, do Price? Sim. Ah, minha irmã, não sei o que foi que eu fiz, não. Como eu só tá dando 278. Ah, coisa aqui, inclusive. A professora responder. Já vi aqui 3 vezes, não sei onde é que eu tô errando. O que é que tá dando aí? 278. Aí eu já fiz de novo. Não sei o que é que eu tô errando, não. Tu colocou o CHS, colocou? Colocou o quê? Tá cortando, ó. Tu tá fazendo o qual? O cálculo ou pelo... Normal, pela calculadora normal. Ah, tá, entendi. Olha, professor. Essa outra, o do saque eu respondi, mas essa outra tá dando. Como é que você fez o saque? Meu Deus, 2.821,50, 2.781, 2.740. Isso foi centavos. Perfeito. Deixa eu desmembrar isso aqui. Desmembrar isso aqui. Espera aí. Porque tem uma outra aqui para baixo. Vou tirar daqui. Ó, como é que a gente resolve isso aqui? É bem simples. Antônio, você entendeu? Nayane? Entendi, professor. Tô só revendo bem aqui pra ver se não tá meio complicado aqui, mas tá indo. Pode continuar aí. Aqui, a primeira coisa que vamos fazer é você saber o seguinte: qual vai ser a amortização, né? A gente vai definir aqui, ó, a amortização. O que é amortização? Quanto que eu vou pagar da dívida, tá? Se eu tenho uma dívida de 8.100 e eu estou dizendo aqui que nós vamos parcelar ela em 3 vezes, então eu vou dividir essa amortização em 3 vezes, né? Certo? Quanto que dá aí? 2.700, não é? Então, mensalmente, nós vamos abater da dívida 2.700. Então, eu tenho uma dívida de 8.100, né? Que eu vou bater no primeiro ali 2.700 de parcela, certo? Só qual que é o detalhe? Eu tenho que também calcular os juros, né? Mas, vamos botar aqui os juros aqui. Então, deixa eu fazer aqui um quadrinho aqui, peraí. A nossa dívida, os juros, a amortização. E o restante, o residual, o restante da dívida. Certo? Então, vamos lá. 8.100 a 1,5% ao mês. Quanto dá de juros? No final do primeiro mês. 121,50 centavos. 121 e... 50. Então, quando eu vou pagar a primeira parcela, eu devo 8.100
221,50, certo? Ok? Ok. Aí, eu tenho que amortizar quanto? 2.700, não é? Se eu tenho que pagar agora aqui no saque, o que eu vou fazer? A minha parcela, como é que eu componho ela? Do valor da amortização mais os juros, não é? Então, 2.821,50, certo? Que aqui, ó, vou pagar. O que é a minha parcela? Total da parcela aqui, né? Aqui em cima. Amortização mais juros, tá? Quanto que sobrou de dívida? Se eu pegar lá 8.221,50 menos 2.821,50, vou dever 5.400, certo? Aí não, depois a gente começa de novo, ó. Só que agora eu vou começar com 5.400. Qual que é o juro sobre 5.400? 1,5% em cima de 5.400. 81. 81. Tá? Então, o total da minha dívida, 5.481, certo? Se eu vou amortizar 2.700, que é o que eu vou pagar de parcela, assim, da dívida, né? Então, aqui a gente, total da parcela é a amortização mais os juros. Então, tem 2.781 que eu tenho que pagar. No final, quanto nós vamos dever? 2.700, certo? No outro mês, 2.700. Qual que é os juros de 2.700? R$ 40,50. R$ 40,50. Então, total da dívida no final do mês, 2.740,50. Como eu tenho que pagar 2.700 de amortização e aí eu vou pagar os juros, vou pagar 2.740,50. Quanto que vai ficar devendo? Zero. Ok? Ok. Dúvidas? Alguma dúvida aí? Não, né? Ótimo. Vamos lá. O que vocês fizeram a price aí? O que deu a price? Usando a formulazinha, deu qual o valor das parcelas? A minha prática eu vou esperar você responder, mas saber o que eu fiz de errado. Não, deu certo. 2.740. 2.781,40, né? É isso mesmo. Tá. Ó, podemos usar aqui, né? Vamos fazer a formulazinha aqui, do jeito que tá aqui. Resolver ela aqui embaixo. Vamos fazer meio mais resumido, né? Então, nós queremos saber o valor da parcela, né? Que é o valor presente nosso, 8.100, que multiplica a nossa taxa, que é 0,015, né? Certo? Que vai multiplicar o quê? 1 mais 0,015 elevado a 3. Ok? Deixa eu marcar aqui. Fonte, sobrescrito. Tá? E aí embaixo nós vamos ter o quê? Esse mesmo valor aqui, né? 1,013. Menos 1. Certo? Então, tudo isso aqui está dividindo aqui.
Ok? Então, o que que a gente tem aqui, por exemplo? Vamos resolver esse finalzinho aqui, né? Quanto que dá aí, né? 1, né? Eu vou somar os de dentro do parênteses ali, né? 1,015 elevado a 3, dá quanto? Um 1,045678375. 67? 678375. Tá bom. Pode parar. Vamos deixar aqui. É um vírgula aqui. Ó, vírgula, senão a gente fica doido. Aqui, ó. 1,0456783 menos 1, né? Então, quando a gente for dividir aqui, nós teremos aqui agora que a nossa parcela é igual a... Agora faz essa multiplicação. Pega esse número aí, né? Multiplica por 0,015 e aí multiplica por 8.100. Cento e 13,45. Certo? Agora a gente faz aqui, ó, 1,0456783 menos 1, a gente vai ter 0,456783, certo? Agora é só dividir. Divide aí, vamos ver se vai bater aqui. Vamos ver se a Luana realmente acertou. Era 278,14, que é o que o meu deu, foi isso também. Espera aí, põe aí, 127,05. Oh, perdão, pera aí. Aqui tem um zero a mais aqui, ó. Embaixo. 0,04563, tá? Então é isso que Eu, o meu tá dando errado. eu comi o zero aqui, tem que tomar cuidado, viu? Ah, então é por isso que eu comi no meu também. Então é isso que vai dar, que tá dando errado no seu. Vamos lá, aí vai dar... Agora sim, 2.781,40 centavos. Beleza, perfeito. Agora eu descobri, o meu era esse zero que tava faltando. É o zerinho aí que a gente, se não tomar cuidado... Então, vamos lá. Se a gente botar isso aqui na tabela aqui, ó, como se fosse a saque, mas sendo a price, né? A gente não vai trabalhar com parcela constante, né? A mesma situação. Aí a gente não tem essa questão aqui de amortização aqui. Então vamos ter só o valor da parcela, né? Que a gente já sabe, certo? Então a gente sabe, por exemplo, que as parcelas nossas, todas elas vão ser 2.781,40. Tá? Aí a gente faz a primeira continha aqui, ó. 8.221,50 menos 2.781,40. Quanto que vai dar aqui no restante? Quanto vai sobrar de dívida? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá.
8.221,50 menos 2.781,40. R$ 5.441,10. Então tá. Então, a gente leva essa dívida de 5.441,10 para o outro mês, né? Então, se a gente calcular aqui 1,5%, quanto que vai dar de juros? E professor, Oi. nesse restante da dívida aí, fica 5.440,10, né, não? Não. Não. Se ele não fizer a conta aqui, não deu 5.000, é 440 ou 441? 440, né? É. É, Então vamos lá. 440. Esse aqui, com 1,5% de juros. Quanto dá 1,5% de juros dele aqui? sim. Bom, gente, Um 5.400. e meio por cento É, 1,5%. Quanto que dá? deu o mesmo valor. Não. Que valor que deu? Né, 5.440,1 mais 1,5%. Não, eu quero saber quanto que é o juro, só o juro, vezes 1,5%. Ah, sim. Oitenta e um vírgula 601. 81? Tá errado Foi. isso. Tá errado. 80, 60. 81,60 6.015. Tá errado. Tá errado? Tá errado. 71 mil. Não. Vamos lá, 5.440,10 vezes 1,5%, só isso. 5.440,10
vezes 1,5%. Essa vai dar isso. Vai dar 81,60 centavos, professor. 81,60, só isso? Pois é. É o que tá dando aqui também. Então, somando aqui, quanto vai dar? 5.520,70, né? Certo? Vai dar 5.521. Ah, perdão. Tem umzinho aqui que eu perdi. 60. Isso. A nossa parcela, 2.781,40, certo? É. A parcela é fixa. Quanto sobra aqui de dívida no final? 2.740,30. 2.740,30. 30. Isso. Aí se a gente pegar os 2.740 que a gente ficou de dívida outro mês e calcular os juros de 1,5%, quanto vai dar esses juros? R$41,10. 41,10. A parcela mais os juros, vou ter 2.781, né? E 40, certo? Certo. A minha parcela, 2.781,40. Quanto que eu fico devendo? Nada. Nada. Tá? Então, só para vocês entenderem, tá vendo? Ó, que no saque nós temos a amortização que é constante e no price a parcela que é constante. Ok? Dúvidas aí? Dúvidas? Todas. Não. Ai, ai. Não. Bom, tem mais um para vocês brincarem aqui para a gente finalizar por hoje. Ó, a resposta está aqui, tá? O valor das parcelas, tudo certinho, né? Aí tem mais um para a gente brincar por hoje. Tá? Aí a gente encerra o nosso semestre. Que é esse AT mesmo. Tô com esse trimestre. Trimestre é 3 meses, né? É. Ele falou semestre. Semestre. Encerrar o nosso semestre com cálculo de trimestre. Ah, não quero não. Vocês acharam melhor aula remota ou presencial? Prefiro assim. Olha, eu Remota. prefiro. Assim tá melhor, mas queria que tivesse um desconto, alguma coisa. Até agora nada, mas tudo bem. Menino, você é ilusão. Eu acho, essa disciplina, por exemplo, com vocês, eu acho que vocês aproveitam bem ela aqui. Mas, assim, eu aprendi, tipo assim, a desenvolver, fazendo essa resolução, né? Dessa forma, que eu acho que a hora que a gente voltar a fazer ela presencial, eu vou começar a usar essa resolução dessa forma também no presencial, entendeu? Eu acho mais produtivo. Dentro do slide. Eu acho que fica bem... Peraí, que há um barulho aqui, eu não te ouvi. Peraí, deixa eu fechar uma porta aqui. As provas também podem ser assim, por vídeo conferência. Lindo. Sempre a parte melhor que nós temos. Repete agora, Fran. Parou ali. Não, eu tô dizendo
vendo, eu acho mais produtiva a aula desse jeito. Você explica, passa um monte de exemplo, não tem como não aprender. Só tem um professor que eu não tô pegando a matéria dele direito, mas é porque ele só fala. E nem eu vi ele dessa vez. Aprendi até a gostar do Bruce Willis. Olha que coisa estranha. Ai, ai. Mas tem alguns. Eu tenho umas disciplinas também de cálculo, pessoal de contábeis, né? Então, eu acho bem produtivo. Qual que é o problema? O problema é que a gente não consegue enxergar, tipo assim, a carinha de vocês, né? Quando a gente vê a carinha de vocês, a gente sabe mais ou menos se está entendendo ou não, você entendeu? Então, aqui não, mas é que geralmente a gente. Não, porque assim, na sala de aula a gente tem a linguagem corporal que a gente consegue acompanhar um pouco, né? Ver, você entendeu? Ah, sim. Você tá com saudade dela pra cara da gente. Não, com certeza. Isso aí é inegável. Pessoal, é só marcar um tempo mais ligar a câmera, não se preocupa. Tá bom. Hoje Não não. precisa. Não, hoje não tá propício. Por isso que tem que marcar, entendeu? Pra gente ficar apresentável. Eu tive uma aluna que foi fazer um dia, ela foi apresentar um seminário, aí eles tinham que se mostrar, né, um pouquinho, né? Mas pensa, se produziu toda. É igual aquele memes, vontade de se arrumar, né, minha filha? Pior. Mas vamos lá, termina esse aí pra gente poder finalizar aqui, né? Eu vou adiantando outra coisa aqui. Estão quebrando uma casa por aí. O pedreiro fez um negócio meio erradinho ali, tá tendo que abrir um pedaço na parede ali. Ah, Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar vocês, peraí. Professor Sidney. Pode falar. Professor, vou precisar sair agora. Urgência aqui, rapidinho. Não, tranquilo, de boa. Só lembre de acessar o portal depois para poder validar a presença, tá? Tá bom. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até amanhã, viu? Até.
Conseguindo terminar aí?
Professor, só tem eu e o senhor, né? Professor? Professor? Oi, tô ouvindo. Ah, eu tô conversando e achando que tava habilitado, tá desabilitado. Só ficou eu e você. Abandonar nós. Meu Deus, e eu tô aqui esperando o senhor responder, pra me responder a minha. Porque Oi? esse de trimestre eu não Cê- lembro mais. Eu procurei aqui nas minhas anotações e eu não encontrei. Não, não, mas é assim, ó, vamos lá. Ah, São trimestrais, não são? aham. Então, o seu período aí, né? Tipo assim, eu tenho uma taxa já em trimestre, o seu período são 4 trimestres. Então, o N seu ali é 4, pronto, acabou, você entendeu? Você vai usar a taxa normalmente. Porque eu tenho uma taxa já que está ao trimestre e a minha situação pede trimestre. É como se você fizesse por mês. Você tem taxa por mês, né? E o Uhum. período em meses. Então, não muda nada, entendeu? O jeito de fazer a fórmula, Tô continuando do mesmo tá? jeito. É do Entendi. mesmo jeitinho, não muda nada, tá? Essa entrada que ele fala aqui, sendo de Então, 8, quer dizer, quer dizer, quer dizer que quando você está financiando, não é 1.200.000, né? É 1.200.000 menos 894, Aí é só o que certo? sobrar. Isso, só a diferença. O valor presente é só a diferença. Perfeito. Aí os valores são esses que estão aqui em cima, né? Isso. Aí eu te botei a resposta já aí, tá? Tá. Então tá bom. Ô, tchau, vou Então fazer tá. aqui, aí eu... Deu certo. Qualquer coisa, tiver dúvida, você me aciona aí no zap, tá? Pois tá bom. Pois tchau, professor. Tchau, tchau. Bom descanso. Amém. Ei, volta Opa! lá a tela. Não tirei print, não. Ah, tá. Peraí. Pronto. Pronto, tirei. Tchau. Beleza, tchau, tchau.